Foi apresentador do Bem-Estar durante 8 anos, já participou do De Noite, Bem Amigos, Passa ou Repassa, que fez parte da minha infância toda. O cara já esteve no Passa ou Repassa. Tomei uma torta azul. Pediu o hino do Cruzeiro lá, sensacional aquilo ali. Já participou do programa Pânico também, já viu o encontro da Clara com o Ovo, e por que não, ele não estaria aqui agora na live do canal Cruzeiro. Salve galera, salve, salve nação, seja bem-vindo a mais uma live aqui do canal Cruzeiro. Novamente estamos aqui continuando esse período de lives durante a quarentena e hoje eu tenho a honra de começar mais uma live aqui para vocês com muito orgulho, agora às 7h05 da noite do dia 9 de abril de 2020, para fazer uma live especial e vai ser com um cruzeirense que é muito conhecido pela torcida, que eu estou falando, é claro, do Fernando Rocha, como foi anunciado já nas redes sociais aqui do canal Cruzeiro, pra gente estar resenhando e batendo um papo hoje sobre Cruzeiro, sobre futebol e sobre tudo, e a gente já vai fazer a ligação pra ele aqui agora, pra gente resenhar. Vamos ligar aqui só um momento. Aí, ó, tá lá. Olá, Valdir. E aí, tudo bem? Olá, Fernando. Muito boa noite a todos. Eu convoquei um auxiliar no Cruzeirense, porque suas lives são de muita responsa, e esse peso da responsabilidade de sua audiência é muito grande, então tomei a liberdade de trazer meu convidado aqui, Rafael Rocha, meu filho, que é cruzeirense, assim, no mesmo, de grande gabarito. Aliás, não tem cruzeirense mais ou menos, né? Tem cruzeirense. Então, estou muito feliz. Antes de tudo, quero te parabenizar pelo concurso aí no Desimpedidos. Torci por você, mas acho legal, que bicho. Foi muito legal. Acho que você só tem a crescer. Uma coisa super bacana, tá colado com esses caras aí que são sensacionais mesmo. Aqui em São Paulo conheço alguns, conheço a produtora também. Enfim, conheço o seu trabalho já há algum tempo. O Rafa também é fã, né, Rafa? Ô, Rafa, prazer, boa noite também. Prazer, Bijão. É meio confuso quando vê o Fernando, aí vê o Rafa, também vê o Pedro e o Dalai. É tudo igual, parece uma mistura. Vocês fizeram uma mistura no liquidificador e saiu um pouquinho de cada. É a mesma coisa. É verdade, é verdade. O Rafa tá com esse código de barra aqui, né? Aí fica como... Você tá na mão do bigodinho, igual você fica paradinho na esquina, assim, ó, passando a mão aqui, ó. Pois é. E vou apresentar pra torcida, pra quem tá acompanhando a live aqui, gente. Vai avisando o pessoal aí no grupo do WhatsApp também, nas outras redes sociais, que a gente já tá ao vivo aqui com o Fernando Rocha e também com o seu filho, o Rafa Rocha. E a gente vai agora trocar uma ideia com essa pessoa sensacional, o Fernando Rocha. Fernando, primeiro, vou te fazer uma pergunta. Eu quero que, dessa forma como eu te apresentei, você já falou essas duas qualidades, ser mineiro e cruzeirense, mas o ser cruzeiro, tô vendo aí, você, seu filho, seu pai, como que vem essa base da família? Foi justamente quando o seu pai fez você ser cruzeirense ou teve alguma outra influência a mais? Como é essa vivência toda com essa família cruzeirense? Que eu queria ter uma família dessa e não tenho. A minha é pro outro lado. Pois é, eu tenho um irmão que é atleticano também, porque justamente ninguém é perfeito, né? E a gente tem que abraçar todos, né? Mas enfim, meu avô, vovô Rocha, taxista, em Belo Horizonte, na região de Venda Nova, esse é o grande cruzeirense da família. Também, de outra parte também da família do meu pai, tinha um italiano que mostrou um pouco isso para ele. Então, meu pai foi criado ali com o campo do Cruzeiro no Barro Preto, com essa nostalgia do Cruzeiro crescendo. O Cruzeiro era o terceiro time da cidade de Belo Horizonte, né? O América era grandioso. E esse trabalho foi sendo feito muito com os presidentes que foram trabalhando e também com o time que foi crescendo, né? Hoje eu tenho orgulho, eu lembro muito assim da primeira camisa que eu ganhei, a bola cruzeirense que eu tinha, os primeiros uniformes, que eu estou até fazendo uma homenagem a eles, esse de linho, né, de linha, né? O time, o número bordado retrô atrás. Era muito legal. Retrô, camisa. Eu gosto desses modelos retrô, legal. E eu tenho a grande alegria de ter transmitido isso para os meus dois filhos, porque além dessa paixão visceral, sanguínea, cruzeirense, que eu transmiti para eles, isso é uma coisa espontânea, né? É uma das qualidades que eu tenho, eles têm também o grande privilégio, né, Rafa, de um avô de um lado cruzeirense e do avô do outro lado, meu pai, né? Então foi muito bacana.
muito legal, sabe? Eu queria ter isso aí também, porque igual eu falei com você, eu não tenho, minha família inteira é atleticana, eu já contei essa história pro meu canal aqui, pra galera toda me acompanha, a maioria já sabe disso, a família inteira é atleticana, só eu decidi ser cruzeirense desde pequeno ali, eu nasci em 90, mas até os 7 anos ali me forçaram a querer que eu fosse atleticano, eu falei, não gosto, meu negócio é azul e branco, e eu sou apaixonado com o Cruzeiro desde a Libertadores de 97, foi o que me encantou ali. E tudo, eu vi várias glórias do Cruzeiro, conquistas, e hoje eu vivo o Cruzeiro, não vivo do Cruzeiro, eu vivo o Cruzeiro com esse trabalho que eu faço aqui também. E vendo essa história, você nasceu em 66, você nasceu logo no ano da Taça Brasil. Você acabou de falar que o Cruzeiro é o 3º time da cidade, então você viu essa ascensão do Cruzeiro no cenário nacional. O Cruzeiro quebrou um paradigma que antes era só conceituado ali eixo Rio e São Paulo, mais ainda ali principalmente com o Santos de Pelé, e chegou o Cruzeiro e fez aquela quebra total, ganhando do Santos de 6-2. Você não viu isso, você estava nascendo nessa época, você não viu, mas você viu com 10 anos de idade, você viu o Cruzeiro conquistar uma Libertadores, você viu aquele início dos anos 90 do Cruzeiro, até no início não, né? Todos os anos 90 do Cruzeiro foram anos de glórias que eu queria ter vivido. E você viu tudo isso. Só que hoje, a gente não tá falando tão coisa boa, a gente vive um momento tão triste na nossa história, que eu acho que tá uma ferida aberta num torcedor cruzeirense, que eu acho que vai demorar a cicatrizar. Qual lição que o teu Rafa também deve participar, como torcedor, de ter vivido todas essas glórias que a gente comentou aqui, e hoje a gente está vivendo uma situação tão difícil que é lidar com segunda divisão, rebaixamento, sendo zoado, que o time não tem dinheiro, que é isso e aquilo. Como que tá? Qual a lição como torcedor que a gente tira disso, cara? Olha, eu gostaria de falar sobre isso, o seguinte, eu queria fazer uma analogia da comparação que grandes filósofos, cientistas, pensadores, poetas estão fazendo do momento que a gente está vivendo agora, nesse momento nublado, esse momento atrapalhado da nossa história mundial. E as grandes transformações da história do homem na face da Terra, essas transformações não aconteceram numa estrada plana, num percurso tranquilo. Sempre foi num grande solavanco, como esse que aconteceu agora na história do Cruzeiro. Um grande solavanco proporcionado por uma administração catastrófica, que não foi só ela responsável, né? Uma sequência de administrações ruins, e a gente viveu isso. Acho que a análise, ela não pode ser feita somente assim, puxa vida, nós caímos para a segunda divisão, porque isso até não seria tão ruim. Isso não seria tão terrível quanto o assalto que nós fomos vítimas, o roubo estratosférico, mas eu acho que tudo isso vai servir para pavimentar um caminho, não só para o Cruzeiro, mas para o próprio futebol brasileiro. Digo isso falando coisas assim, por exemplo, essa investigação criminal que vai ser feita no Cruzeiro vai esclarecer coisas muito importantes com relação a essa rachadinha que existia dos empresários com os jogadores. Não estou falando dos jogadores, estou falando de um acordo que existe no futebol brasileiro. Por exemplo, nós tivemos o exemplo da negociação do Fábio, um agente, eu tenho certeza que ele nem sabia disso, mas tem um intermediador para o agente do Fábio renovar. O cara que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, sabe que precisa de um intermediador para ganhar cerca de, sei lá, mais de R$1 milhão, o intermediador. Então, isso aí, a questão do Cruzeiro colocou luz nesse problema. Colocou, gente, olha, está acontecendo isso, tem uma máfia que domina o futebol brasileiro, talvez mundial, e o Cruzeiro foi o boi de piranha desse processo todo, está sendo. Então, olhando aí, mais uma vez a gente está numa posição de vanguarda, mais uma vez a gente está levantando uma bandeira para limpar o futebol brasileiro. Olha, esse campeonato, esse ano, em Portugal já estão pensando em encerrar o ano, a Federação Portuguesa de Futebol, encerrar o ano. Então, é um ano que, o que aconteceu? Foi o Cruzeiro limpando a cara. Mas a verdade é que está no cenário, né? O padre Fábio de Mello acabou de postar até agora há pouco no Twitter, eu estava acompanhando, eu até respondi lá, e ele chegou e postou que agora, depois da morte do Gugu, o mundo nunca mais foi o mesmo. Eu falei com ele, não, foi depois que o Cruzeiro caiu, as coisas mudaram. Depois que o Cruzeiro caiu, infelizmente, você viu que nada está dando certo, mas o mundo, ou seja, é inaceitável o Cruzeiro na segunda divisão. Mexeu com o equilíbrio das coisas. Exatamente. Já aproveitar que você está falando aí, Rafa, te peço a pergunta junto em cima disso. Se você pudesse hoje, você, torcedor do Cruzeiro, voltar ao passado, poder ter a oportunidade de mudar este momento que a gente está vivendo hoje, ou evitar que isso acontecesse, em qual momento que você voltaria vamos pegar esse cenário dos últimos 10 anos,
Qual o momento que você voltaria, que você acha que foi a partir dali que o Cruzeiro começou a ter esse problema que a gente vive hoje? Cara, eu acho que um dos problemas do Cruzeiro foi justamente a questão da má gestão, de gastar muito além do que tinha, gastar. Eu lembro que o Itair Machado, né, nome proibido, costumava falar que é gastando com títulos. Gastando você ganha títulos e os títulos trazem receita. E acabou que essa é uma fórmula totalmente mentirosa. Eu acho que um momento que foi muito definitivo assim, para essa questão da má gestão foi quando a gente, no começo de 2019, vendeu a Arrascaeta por um valor altíssimo e usou para, ao invés de pagar as dívidas que a gente tinha, milionárias, assim, dívidas gigantescas, um rombo gigante, para sanar esse rombo, a gente gastou mais. Então, contratou Dodô, Rodriguinho, enfim, Pedro Rocha, que era empréstimo, mas salário, né? Enfim, gastou mais e o que não tinha, né? Enfim, essa gastança toda, acho que foi o grande problema. Eu lembro exatamente. Eu lembro do Wagner Pires, ele deu uma entrevista na Rádio 98, foi 98 Esportes, eu lembro que eu estava lá ainda. E no dia dessa entrevista, ele chegou e falou, fizeram uma pergunta para ele, acho que o Everton Guimarães perguntou para ele, como o Cruzeiro vai ter receita no ano? E ele chegou e falou, conquistando o Campeonato Brasileiro, conquistando, né, a Libertadores e tudo. A receita do Cruzeiro foi baseada em conquistar o título. Você já vê que o pensamento já é errado a partir daí. E até aproveitando também, Fernando, eu não sei se você considera isso, eu considero, e muitas vezes eu falo isso com os torcedores, que a Copa do Brasil 2018 acabou mascarando essas coisas. Porque a gente ficou meio... porque o torcedor é paixão, cara. A gente tá vivendo um momento mesmo. Muitos torcedores realmente chegaram a chamar Itair de Mitair, de presidente raiz, elogiava o Wagner, porque a gente vivia a glória naquele momento. Só que aquilo ali acabou atrapalhando a gente de ver a realidade por trás, e às vezes até no relacionamento, né, do cara que é chifrudo. Às vezes a mulher tá ali atrás fazendo sacanagem, porque o cara não tá vendo. Você vai ver depois do final, isso que aconteceu, cara. A gente tem essa sensação hoje, não sei se pra vocês também foi isso, né? Olha, eu tava lembrando outro dia, comentando com o Rafa, eu tava voltando no início do ano, depois do Réveillon, eu estive lá em Portugal com a Flavinha e o Miguel, nossos amigos, e no aeroporto, a gente fez uma escala em Madrid, no aeroporto nós encontramos com o Edu Gaspar. E o Edu Gaspar, com quem eu tive muita convivência na minha época de repórter esportivo, o voo dele demorou, a gente ficou conversando, e ele falou, o que aconteceu com o Cruzeiro? Como é que pode o time que no início do ano era favorito a tudo, o time que chegou na fase final da Copa do Brasil para ser 7 vezes campeão, 7 vezes, né? Poderia ser. Estava bem na Libertadores, de certa forma, foi o único time que não perdeu para o River, né? Perdeu só nos pênaltis para o vice-campeão River, né? O Flamengo também, né? Campeão, né? Pois é, o Flamengo foi campeão. Mas aí ele falou assim, olha, é um problema do futebol brasileiro mesmo. Eu estava lembrando em outros clubes que ele passava, a gestão era feita assim, nesse impulso que você está dizendo, que o Rafa falou, vamos comprar, mas na frente a gente vê. Vamos sentar aqui, vamos resolver. Não, mas tem dinheiro? Algumas vezes ele chegava e pensava assim, e nos clubes que ele trabalhou, agora ele está na Inglaterra, que isso é impossível numa gestão empresarial que, como é feita nos moldes europeus, é impossível comprar sem imaginar que a receita vai ser suficiente para bancar esse custo todo. No futebol brasileiro, ninguém pensa em nada disso. Vamos lá. E é mais difícil, né, ainda no futebol brasileiro, né, Fernando? Porque, querendo ou não, no europeu, a maioria dos times já tem dinheiro e você sempre que sabe que vai ter lá Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool. São times que já estão com mais dinheiro e estão sempre mais no topo. Aqui no Brasil, isso não significa muito. A gente viu agora o Flamengo, mas você observa que o Flamengo às vezes perdia para um time que você achava que não perderia. Isso aconteceu no Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro acho que é o único no mundo que tem essa questão do time às vezes ser bom demais, e principalmente no Campeonato Sul-Americano, né? A Copa Sul-Americana e o Libertadores, onde eles enfrentam os times e pode ser o melhor time, cara, e vai jogar com a terceiro colocado do Campeonato Boliviano e passa dificuldade, né? O brasileiro, não sei se é o lado emocional que ataca na hora do jogo, então assim, não adianta ter só dinheiro, né? E pensar que também você vai conquistar vários títulos, ainda mais no futebol brasileiro, onde não temos só 1 ou 2 times disputando o campeonato, às vezes você tem 8 ou 9, 10 times disputando o campeonato, né? Agora, assim,
Tem uma pergunta aqui que o pessoal ficou mandando pra gente, para vocês participarem também. Vou ler aqui algumas. Teve uma pergunta aqui que foi do Davi Silva, lá de Sabará. Mandou pergunta para você, que se você pensa algum dia em trabalhar em algum cargo dentro do Cruzeiro. Olha, eu até imaginei que você ia perguntar sobre isso, mas eu gosto muito de estar nessa posição de torcedor. É muito bom. Eu tenho muita alegria de estar do lado de cá, até mesmo com relação ao jornalismo esportivo, onde eu estive durante 10 anos, sempre dizendo que era cruzeirense, porque eu acredito que isso não impede o bom trabalho, não impede, não muda nada, né? Você vai mudar o resultado, se você acompanhar o jogo de outro time, e trabalhando no Recife, como eu fiquei 5 anos, e depois aqui em São Paulo, o restante da minha trajetória de jornalismo esportivo, não adianta, você vê, todo mundo tem um time mesmo, então não tem problema falar isso. Mas quando eu saí do esporte, aí eu entendi que é muito bom ser torcedor. É muito bom. É bom demais. Por isso que eu não saio daqui também, não. Aqui muito tem uma pressão maior, porque aqui a gente tem uma liberdade de até expressar as opiniões, né? Eu tive uma conversa muito boa com o Guilherme Mendes, uma vez lá na Toca da Raposa, uma vez a gente estava... Grande parceiro, já vi que vocês trabalharam muito, inclusive postei um TBT agora há pouco da cobertura do Globo Esporte 97 no Libertadores, eu postei aqui na página do Cruzeiro. E você estava lá, né, fazendo a matéria, muito legal ver aquilo, e o Mendes também lá no campo fazendo as entrevistas. E ele falou uma vez comigo, ô Valdir, são 3 coisas. Ou você está na imprensa, e na imprensa você acaba meio que ter que mesclar os dois lados, você tem que ser imparcial. Quando você está no clube, você só fala do clube, você tem que estar sempre positivo ao clube, você não pode, às vezes, ter um certo ponto de crítica ou não. Agora, o lado do torcedor é aquilo, você às vezes vai ter um apoio com patrocínio, é muito difícil você conseguir, você vai ter um problema difícil, maior acesso às coisas, mas como torcedor você consegue expressar melhor as suas opiniões, né? Eu acho que você observa isso aí também, né? Que a gente não pode falar qualquer coisa, não é tudo também que a gente pode falar, que às vezes tem que segurar a onda, mas... Eu vou te falar que hoje, né, eu, Rafa, né, a gente tem aqui uma posição privilegiada, porque hoje eu sou filho do presidente do Cruzeiro, o Rafa é neto do presidente do Cruzeiro, mas até assim a gente se dá o direito de ser torcedor, porque a gente reclama com o presidente, cornetar. Tem que cornetar. Se não cornetar, não é cruzeirense. Pai. A vantagem é que a gente, como tem WhatsApp, grupo de família, pode cornetar mais fácil, é isso. A única vantagem é essa. Mas assim, eu reclamo como torcedor. Eu só tenho vantagem assim, eu espero menos o telefone tocar. Mas... a gente recebe a ligação ali, já era, né? Tem uma outra pergunta que foi da Josiana Souza, ela é lá de Lusiana, em Goiás, interior de Goiás aí, ó. Qual o jogo do Cruzeiro foi o mais marcante pra você? Já viu muitos jogos, né? Eu já vi muitos. É difícil achar um. Eu gosto de falar de 3, assim, né? O maior de todos é o jogo da Supercopa, né? Com Mário Tilico contra o River, que a gente tinha perdido de 2-0 e virou 3-0. Histórico. Isso foi histórico. Eu trabalhava na Rádio 107 FM, os mais antigos vão lembrar. Era uma rádio ligada ao Promove, que fazia essas coberturas, então eu estava no campo pela 107 FM, a rádio do estudante. Que golaço, que jogada do Charles pela ponta direita, jogando aquela bola pro Tilico em empurra, né? Eu tinha um ano nessa época, mas quando eu vejo parece que eu tô lá assistindo. O Ademir, se não me engano, fez o primeiro gol, se não me engano... Foi o Ademir. Né? Foi o Ademir, 2 o Tilico depois. Eu lembro que eu tinha uma caneta, que eu gostava, uma caneta Montblanc, muito fina, que aliás tinha sido do meu avô. Cara, e eu tinha perdido essa caneta, tinha tanto apreço por ela. Cara, quando o Cruzeiro fez o 3º gol, eu mandei essa caneta para cima e mandei, só vi ela subindo. Eu tenho certeza, ela não desceu. Eu falei, toma de volta, vovô! Deixou pra ele. Cara, e ela subiu pro céu, ninguém nunca mais achou essa caneta. Igual aquelas bolas isoladas no Mineirão, quando o cara manda pra cima, você sai do Mineirão. Legal demais. Bacana. Agora aqui, outra pergunta, agora não sei se é Alan ou Alan. Ele mora lá em Londres, na Inglaterra, e ele perguntou agora, mais atual, né? Pergunta assim, se você acredita que com a chegada do Wenderson agora, que ele vai conseguir fazer um bom trabalho com esse time do Cruzeiro. Você está esperançoso com essa chegada do Wenderson? Porque essa saída do Adilson meio que parecia que já estava escrito já também pela decorrência do que vinha acontecendo, né? Pela falta de resultado, né?
Também, além do resultado e também pela forma como o time jogava, eu acho que fico muito chateado, né? Eu gosto do Adilson, você também gosta dele, né? Sensacional. Fiquei chateado dele sair, mas é parte do jogo. Mas os dois são amigos, né? O atual treinador também. Outro dia a gente estava conversando, eu e o Rafa. A gente está, assim, com boa expectativa, né, Rafa? Ele e o Drupski, né, foram 2 vezes campeões da Série parceiros no América, né? E bons times, né? O América e o Goiás, né? Isso, ele subiu com o Goiás também em 2012. Ele foi campeão com o Goiás e com margens boas. O Goiás, se eu não me engano, é o maior pontuador da história da Série. Se eu não me engano, o Ricardo Goulart, quando ele veio pro Cruzeiro, o Ederson treinava lá. O Egídio também. Foi naquela época que o Goiás... Nossa, em classe, o Egídio naquela época foi considerado o rei das assistências, né? Quem diria? E a gente no último ano viu o que viu aqui. Mas isso era numa época que a gente saía na rua, que a gente pegava ônibus, né? Tudo vai mudar, cara. Exatamente, agora a gente pega mais ônibus, o pessoal fica em casa. Cara, a gente conversa só por vídeo. Eu sentei aqui, eu olhei aqui, olhei, nossa, minha carteira de motorista aqui, nossa, e meu Deus, isso existe ainda. Nossa, carteira de identidade, carteira, você põe no bolso e saía pra rua. Eu até postei ontem no Twitter, falei, cara, tô com saudade de colocar calça jeans e tênis. Porque, sinceramente, eu só ando de short e chinelo o tempo inteiro. A gente tá com saudade de fazer algumas coisas, mas faz parte. Agora a gente vai entrar numa parte aqui, até porque a live no Instagram ela dura 1 hora, então acaba até ficando um pouquinho corrido aqui, mas a gente vai tentar entrar agora no lado mais descontraído aqui das entrevistas, e vocês podem ir participando. Tem um quadro que eu sempre faço no canal que chama Saia Justa. Saia, se quiser tirar usar a saia, vamos lá aí, a cueca apertada, qualquer coisa, vai ficar apertada a situação aqui. Eu vou te fazer 2 perguntas, você tem que escolher uma. É papo mesmo. E a primeira pergunta, eu tenho 4 perguntas aqui, eu vou fazer uma pra cada, então. A primeira pergunta pro Fernando aí, Você preferia que o Cruzeiro ele teria vencido a Libertadores de 2009 ou ele não ter sido rebaixado em 2019? Bom, essa é muito fácil. Essa eu digo com facilidade. Eu acho que a questão do rebaixamento foi um ato cívico. Você imagina com a paralisação, eu queria que todos os cruzeirenses, essa audiência imensa que a gente está tendo, fizesse esse mesmo esforço conosco. Esse rebaixamento, se ele não acontecesse, quanta coisa estaria por baixo do pano durante todo esse período, mais 1 ano perdido, quanta coisa represada iria acontecer. Então, eu acho que foi a situação mais emergencial, foi a sangria necessária para uma coisa pior. Então, uma necessidade infeliz, né? E uma necessidade infeliz. Eu comentei isso, participei de uma live ontem, num blog do Chama Bola na Área, só mulheres que fazem o trabalho muito legal, comentando sobre esporte e tudo, e elas sempre falaram, a gente conversou sobre isso. E é infeliz eu dizer isso, mas era injusto o Cruzeiro não cair. O Cruzeiro era necessário cair. Concordo plenamente. Se não tivesse caído, o torcedor ia subir o ego lá em cima, time grande não cai, bababá, aquele trem todo, enquanto isso por trás dos panos, ia continuar tudo que a gente estava vendo. Concordo plenamente. Tem uma frase que meu pai falou logo quando ele chegou, que ele falou, parece que o Cruzeiro tinha uma casa da moeda aqui dentro. O pessoal fabricava dinheiro, blá, 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 porque era a relação... E foi muito, né? Eu tinha um orgulho muito grande desde pequeno, quando saía aquelas tabelas de dívida dos times e tal, era sempre lá, São Paulo, Inter e Cruzeiro, sempre lá embaixo, eram os que menos deviam. E hoje a gente vê, né, completamente contrário. É triste você ver como que se perdeu e foi do nada, assim, perdeu. Do nada. Foi complicado. Vamos lá, agora a pergunta pro nosso querido Rafa aí. Vai lá, você preferia ter vencido a Copa do Brasil de 2014 ou que o Thiago Neves tivesse feito aquele gol de pênalti contra o CSA? Nossa, essa é difícil mesmo. Essa é difícil mesmo. Essa é pesada. Eu queria ter vencido a Copa do Brasil de 2014, porque aí a gente seria outra tríplice coroa. Acho que isso seria mais do que o demérito que é cair, porque acontece, cair... Também tô com o Rafa, viu? Ali o jogo contra o CSA tava 1-0 pro CSA já. Quem garante que a gente ia empatar, que a gente ia virar, né? Com aquele time, bicho, aquele ataque cardíaco, não ia ter nada, né, gente? Gente, foi que tensão, aí tá pro estádio ali, eu vi todos os jogos, eu fui em todos, não deixei de ir nada, mesmo com as brigas, toda a violência que estava tendo, infeliz no estádio, mas eu não deixei de ir em todos, mas como que dói, cara? Parece que eu tô lá até hoje sentindo. O time não chegava, passava o meio de campo, o time voltava a bola, não chutava gol, aquilo ali.
Não, é perdido, desespero. todo mundo perdido. Exatamente. Dói Vai lá, até de terceira lembrar. pergunta agora, Fernando. Kleber Gladiador ter feito aquele gol no primeiro jogo da Libertadores, aquele que estava na cara e chutou pra fora, ou o Fábio não ter levado o infeliz gol de costas em 2007 contra o Atlético? Bom, eu acho assim que essas coisas regionais, elas são menores. Então, aquele gol ali faria muita diferença. É claro que eu queria, entre as minhas grandes dores do futebol, tá aquela noite de 2009, né, Rafa? Até hoje, a gente viu aqui em São Paulo, voltando para casa. Dói até hoje, cara. Dói até hoje. E aquele gol de costas ali, bicho, foi, tá, deixa. Aquilo é coisa regional ali. Nós estamos falando de um gol, e olha que eu nem estou considerando o título. Aquele gol faria com que a gente fosse pro Mineirão com mais confiança ainda. Mais confiança do que estava, né? Porque a gente estava confiante pra caramba, isso é verdade. Aquela semana a gente estava muito confiante. Mas aquele resultado levaria pros pênaltis, né? 2-1. Ia levar a gente ia pros pênaltis. É verdade. Eu decidi Aí, pros pênaltis. Aí tinha Fábio, né? Aí a gente ia ganhar. Então, é verdade. Tô contigo. Agora vamos lá. Essa da pergunta era até mais ainda dá pra chutar os dois, ó. Ter vencido a Copa do Brasil de 1998, que eu vi uma matéria sua com o Dinei lá foi no Esporte Espetacular, né? Se eu não me engano. Aquela infeliz que a gente perdeu 2-2 aqui no Mineirão, e depois os caras ganharam de 2-0. Foram 3 jogos. Foram 3 jogos. É isso mesmo, mas aquele time do Corinthians também com Marcelinho Carioca, Dinei, aquele pessoal todo lá era complicado. O Corinthians naquele momento, eu acho que também tinha um timão do caramba. Exatamente. Mas a gente vingou em 2018. E aí, agora junta isso aí. Você preferia ter vencido a Copa Brasil em 98 ou ter ganho aquele Campeonato Brasileiro em 2010, que também foi contra o Corinthians, né? Você lembra aquele lance com o Ronaldo, o Fabrício saiu puto, foi embora do estádio, mano, que jogo. Foi quase, a gente ficou no quase 2 pontos, né? O Fluminense ganhou aquele campeonato. Foi quase 2 pontos, né? E foi justamente aquele jogo contra o Corinthians lá que foi roubado. Mas o Ronaldo também acabou que a gente acabou tropeçando em casa, né? Se não me engano, foi o Atlético Goianiense, não foi? Que a gente... Foi, não lembro, mas pesou muito o fato da gente não ter o Mineirão, né? De ter que ficar... Pesou bastante, eu lembro que essa discussão veio à tona quando o Flamengo tinha que jogar lá no Espírito Santo, porque não tinha o Maracanã. E aí acabou ficando em segundo lugar também pro Palmeiras. E voltou isso, porque você ter que viajar para jogar em casa desgasta muito, né? Mas, assim, perder pontos corridos é menos doído, né? Menos doído, né? Mata-mata dói. Aquele time de 98 é um pecado, né? Porque foi o maior time que o Cruzeiro teve sem ganhar nada. 98 veio um time, depois de um grande fracasso e depois de uma grande vitória. 97, aquele projeto Campeonato do Mundo, né? Que trouxe aquele tanto de gente. Aquilo não deu nada. Né? Aquilo foi sem noção, né, cara? É chato, né? A gente pensa, não, tudo bem, ter lá em 76, da forma que foi agora, contra o Bahia, agora contra o Borussia, daquela forma... Não, aquilo foi muito triste, né? Eu também acreditei que daria. Claro, o nosso papel é esse, acreditar. Mas aquele time de 98, de Jair, aquele time era fantástico, né? O Gotardo, aquele time maravilhoso, Alex Alves, aquele time merecia... um destino melhor na história do Cruzeiro. E ali contra o Corinthians, depois, muito tempo, encontrando com o Dinei, ele contou assim, como foi difícil. O Dinei sabe a escalação do time do Cruzeiro todo, e falando, olha, cara, a gente achava que não daria, porque pra gente foi uma derrota acachapante. Eu lembro desse dia, eu estava na arquibancada do Morumbi, uma chuva caindo, uma tristeza, e o pessoal, vamos voltar para BH, né, Fernando? Vamos voltar. E ser profissional nesses momentos. Ser profissional nesses momentos é difícil, né, Fernando? Nossa, difícil. Você estava na arquibancada, você falar com o mesmo ímpeto, a mesma vontade, assim, complicado. Depois de uma derrota ainda, nossa senhora. Eu sei como é que é, porque eu trabalho na rádio lá, então eu sei quando o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, tem umas coisas assim, tudo. A gente tem que segurar muito a onda da pressão que vem, assim, ganha clássico e tal, e você tem que segurar, tem que ser profissional. Fazer o post bonitinho na internet, aí é complicado, né? Ônus e bônus, né? Exatamente. Então vamos lá agora pro quadro Quem Sou Eu? Vou dar algumas pistas. O Silvio Santos faz isso aí, ele acabou me imitando aqui. O Silvio Santos acabou imitando esse quadro aí, então vamos lá agora lá. Vou falando algumas coisas, vamos ver se adivinha quem que é o jogador do Cruzeiro. Ele tem 1,62 m. Pisando.
Matias Pisano. Vamos lá. Atuou 12 anos no Cruzeiro. 12 anos. Tá, bom. No futebol de botão. Isso é legal, que é uma curiosidade. O torcedor vai aprendendo também um pouco da história do jogador que eu vou falar, né? Ele marcou 223 gols com a camisa do Cruzeiro. É o Tostão, pô. Tostão? Não. Dirceu Lopes. Aí sim, acertou. Acertou na terceira fase, acertou. Grande Dirceu Lopes, que hoje está com seus 73 anos. Inclusive, estava tá fazendo uma live, não sei se está ainda, vai estar depois aí com o Adroaldo Leal no Instagram também. Grande Dirceu, uma pessoa humilde, sensacional. Tem um orgulho, né? Aqui de Pedro Leopoldo, do nosso lado aqui, pra mim, depois de Pelé, é Dirceu mesmo. É por isso que ele é o príncipe do futebol. É maravilhoso. Tá aqui, tá acima do Zico. Não é clubismo, não. Tá acima do Zico. Não, Dirceu é fantástico. Também acho injustiçado, né? Ele jogou numa época que tinha muito craque, mas ele tem lugar nessa prateleira de cima, nesse panteão dos grandes craques. Outro dia, humilde como sempre ele é, né? Eu vi dando uma entrevista, acho que foi na ESPN, ele escolhendo o Cruzeiro de todos os tempos. Ele estava com o Alex. E ele, na posição dele, ele escolheu o Alex. Ele deu um jeitinho de botar o Alex, né? Ele colocou o Alex um pouco mais avançado, eu vi isso aí. Colocou ele, e o Alex votou nele, né? O Alex votou nele. E, puxa, é um gentleman, é o príncipe. O Alex, da vez que eu tinha uma oportunidade, graças a Deus, no dia de entrevistar o Alex, fiz essa pergunta pra ele falou, falou, cara, é indiscutível, é o Dirceu. Eu fiz uma história um ano no Cruzeiro, por mais que eu tenha conquistado o título que eu conquistei, mas o Dirceu, ele tem uma história gigantesca no Cruzeiro, eu não posso estar acima dele. Ele falou isso uma vez, é do caramba. Agora vamos lá, vamos ver se acerta o outro jogador aqui lá. Antes de ir pro Cruzeiro, né, chegar aqui, ele jogava no Bahia. Charles? Não. Bahia. Sabe também não, Rafa? O jogador do Bahia veio pro Cruzeiro. Paulo Zidoro jogou no Vitória, Charles era... Não, mais uma dica. Vestiu a camisa do Cruzeiro 360 vezes. É muito, jogou muito tempo no Cruzeiro, então. Jogou muito, Bahia. Vamos lá, vai facilitar essa aqui agora. É o 6º maior artilheiro do Cruzeiro com 166 gols. 62 gols. É o Marcelo Ramos, não é? Marcelo Ramos. Os caras tá chegando ao terceiro. Ganhou o Libertadores 97, é conhecido como Flecha Azul. Olha, as próximas dicas eram essas. E arrasta também, pelo amor de Deus. O grande Marcelo Ramos, marcou era nos anos 90 ali. Flecha Azul. Assim, você vê que eu fui na mesma posição, né? Você nem falar que era atacante, eu fui no Charles, que foi outro grande atacante nosso, né? Craque artilheiro, jogava muito. Vamos lá, fiz quase 400 jogos pelo Cruzeiro. Poxa. Só pegando história, é até fácil, mas não é fácil. Mais lá, uma, conquistou ao todo 12 títulos. É o Ricardinho. Eu já sabia que você ia falar isso aí, mas não é ele. Não é ele? Não é ele? Não é ele. Não. 12 a próxima... 12 títulos. Foi um dos capitães do Cruzeiro nos anos 90. O lateral, o Nonato. Aí, galera. Acertou. Grande Nonato. Nonato é sensacional, né? Uma vez eu encontrei com ele, é engraçado que a gente sempre encontra com ele. Ele tá daquele jeito, você sabe, negócio aqui, cervejinha daquele night. Nonato é gente boa demais. E eu tava vendo os melhores momentos de Cruzeiro e Boca esses dias. Aquele gol dele que não entrou, cara. Pelo amor de Deus, né? E o Cruzeiro ganhou naquele ano 94, né? Ganhou lá na Bomboneira. E depois também aqui no Mineirão com o Ronaldo Fenômeno e tudo. E Nonato é uma das pessoas que... A galera sempre fala muito, né, do Sorin, essa geração, principalmente a minha aqui, que viveu a sua adolescência, a parte mais jovem da vida, assim, vendo o Sorin jogar e o que ele fez, sempre coloca o Sorin, o maior lateral esquerdo do Cruzeiro. Mas eu, mesmo ter vindo o Sorin e não ter visto o Nonato, eu considero o Nonato muito mais jogador do que o próprio injustiçado, né? Foi também outro injustiçado. Eu até diria que em 98 ele estava também no time, né? Em 98. Mas em 97 ele foi banco, né, no Mundial. 97 ele foi banco porque chegou aquela galera toda, né, emprestada. Mas se o título de 98 viesse, toda essa geração seria consagrada. Esses jogadores todos que jogaram muito, o Miller jogou muito no Cruzeiro, o próprio Nonato, claro, nem se fala, Alex Alves, era o outro também... Alex Alves marcou uma geração também, né? Um que veio do Sul e fazia gol, um ponto, jogava com a 7,
jogou no Japão. Bom, vamos lembrar, batia falta, fez 2 gols de falta contra o time lá de Vespasiano, num jogo só. Mas foi o Roberto Gaúcho, não? Não. Bom, nós vamos lembrar. Esqueci. Era do Grêmio. Quem é, gente? Me ajudem aí. Valdo. Lembrei. Agora sim. Inclusive, saiu uma matéria esses dias agora que eu vi, o Guilherme, o atacante do Atlético, ele chegou e falando, né, que o time do Atlético em 99 era o Liverpool, da atual agora. Não sei se vocês viram essa matéria. Eu vi. E aí, justamente naquele ano, né, o Cruzeiro foi 5 neles, e o Valdo justamente jogando muito. Fez 2 gols de falta igualzinho. Exatamente, o Valdo marcou muito, né? O Valdo jogou muito. São jogadores realmente que tem uma passagem muito boa no Cruzeiro e também não são tão lembrados. Eu estava conversando com o Androaldo montando um time do Cruzeiro, eu estava fazendo uma seleção do século XX e a seleção do século XXI. Cara, é impossível você montar um time, não dá. O Cruzeiro tem ídolo demais, é muito jogador, não dá. Todo mundo esquece esse time de 98, tinha o Djair no meio campo, que era muito bom. Tinha o zagueiro também. Jair jogava muito. Dá uma paulada, né, velho? E dá um chute fora da área e acabou. Jair era sinistro. Pois é, eu lembro de um gol do Jair contra a Portuguesa, que levou a gente para a final. Semifinal no Canindé, Cruzeiro e Portuguesa. O Jair acertou no meio de campo. Cara, eu tava no jogo, fazendo a reportagem de campo, o Levir Coupe olhou para mim, não tinha quem abraçar, ele veio correndo, deu um pulo, mas ficou grudado, ficou meio empurrando. Bom demais, reportagem, cara. Doido demais, história bacana. Mas para finalizar esse quadro aqui, então, vamos lá. Em 160 jogos, eu fiz 78 gols. Bom, precisamos de mais. Fui camisa 9 durante 4 anos no Cruzeiro. 4 anos? 9. Wellington Paulista? Opa, caramba, hein? Esse já foi de cara no segundo, bateu o recorde, parabéns, o Wellington Paulista. Um dos jogadores também, que é muito identificado também com a torcida, justamente por causa do clássico também, e eu descobri quando eu fui em Porto Alegre, que o torcedor do Grêmio, cara, odeia o Wellington Paulista. Eu não sei se vocês sabiam disso, justamente por causa daquela Libertadores 2009, naquela semifinal, que o Wellington Paulista fez aqueles gols lá, e sempre quando joga contra o Grêmio também passava alguma dificuldade. É incrível, ele nunca fez um gol no Cruzeiro, né? Nunca ele fez um gol no Cruzeiro. Ele nunca fez. Ele fez no Fortaleza, não fez? Fortaleza ele fez. Não. Foi agora, né? Foi o último, né? Foi ano passado, ele né? Fez, foi quase gol, desculpa. Quase pediu desculpa. Exatamente. É porque desculpa, aquele time, ele tentou de todas as formas. Ele tentou não fazer. Não quero fazer. Mas naquele time não tinha jeito. Naquele time ali qualquer um fazia gol daquele jeito. Time... Não adiantava. Corrigir. Vamos lá, agora mais um quadro aqui legal para descontrair daqui, o quadro Papum. É um ou outro, escolhe um. Everton Ribeiro ou Arrascaeta? Poxa vida, eu vou ficar com o Everton Ribeiro. Beleza? Vamos lá, pode ser os dois perguntar aí. Vamos lá, Alex ou Dirceu Lopes? Então eu vou, já que o próprio Alex deu essa prerrogativa, vamos de Dirceu, né? Agora vamos lá, aquela que todo mundo fica com dificuldade. Tem que ser 3, que não dá para ser 2. Raul, Dida ou Fábio? Fábio. Olha, eu vou pedir perdão também pro Dida e pro Raul, vou ficar com o Fábio pelo conjunto da obra. Não tem jeito de essa é a minha justificativa também de falar hoje, escolher o Fábio. 20 anos de história, né? Não tem como a gente escolher. Não tem o que fazer, mas eu tenho que falar. Eu sou cruzeirense por causa do Dida. Quando eu era criança, jogava brincando no gol, meu pai ficava na garagem lá de casa jogando bola comigo, e eu sempre, Dida, dava aquelas defesas, me marcou muito Dida, então, mas ainda eu coloco também o Fábio assim. Olha só que curioso, faltou muito pro Fábio uma Libertadores, e faltou muito pro Dida no Cruzeiro, um brasileiro. Você vê que coisa, né? Por isso que a gente escolhe todos. A gente escolhe todos aí. Vamos lá, vocês preferem filme ou série? Filme. Indica um pra gente agora, pro torcedor assistir depois que acabar a live agora. Bom, tá passando um filme que a gente tá vendo, começamos a ver, tem no Netflix, O Verão de 92. É um filme, para quem gosta de futebol, maravilhoso, que conta a história da Dinamarca nos anos 90, vencendo uma Eurocopa. Uma coisa que parecia impossível acontece. A Dinamáquina. Então, tem no Netflix, coloquem lá, tem que ir na busca, Verão de 92. Verão de 92. Tá lá, boa indicação, não ter assistido também quando assistia, não. Vamos lá, Libertadores de 97 ou Copa do Brasil de 2000? Bom, a Copa do Brasil de 2000 foi aquele gol no finalzinho lá, daquela puladinha, né? São Paulo. Eu acho que esse time estava mais bem preparado que o da
É absurdo dizer, né, que um time... Como é que pode Libertadores? Mas seria. Libertadores. Libertadores? Sim. Olha lá. Mineirão Raiz ou Novo Mineirão? Essa é fácil, né? Claro que o Mineirão Raiz, né? Puxa, mas o Mineirão... O Rafa não conheceu o Mineirão. O Mineirão Nutella, Nutella, ele tem muita história, se você parar pra pensar. Ele tem uma Libertadores, né? De um time aí, um time zebra que ganhou. 2 brasileiros, 3 Copas do Brasil, uma Copa do Mundo e um 7-1. Isso é verdade. Pô, é muita história. É muita verdade. Esse Novo Mineirão tem muita história mesmo também. Comigo também, assim, a minha vivência maior também está sendo muito mais com o Novo Mineirão do que com o antigo. Mas eu acho que as raízes do antigo Mineirão, né, todo o clima, não ter celular, só ir pro estádio para torcer, sabe? Não ter que tirar foto, ter que gravar a história. Essa essência dá uma saudade de ficar ali do lado de fora, debaixo daquelas árvores, no meio daqueles morrinhos, comendo um sanduíche de pernil, um tropeiro. Dá uma saudade mais. E aproveitando até em cima disso, vai lá. Vocês preferem feijão tropeiro do Mineirão ou um pão de queijo da roça? Os mineirinhos. Os dois não tem aqui, né? Os dois não tem. É difícil. Cara, qualquer um. Fecha o olho, faz a surpresa aí. É só comer. Olha lá, Cristiano Ronaldo ou Messi? Messi. Messi. Legal. Ronaldo ou Romário? Ronaldo, nosso. Ronaldo aprendeu na toca, né? Então tem que ser. Na toca. Também boa. Agora, você preferia que o Brasil... Vamos ver, você é muito clubista mesmo, você é só time ou também vai pro lado mais patriota? Você preferia que o Brasil fosse hexa na Copa do Mundo ou que o Cruzeiro fosse penta do Brasileirão? Essa é fácil, é lógico, né? Engraçado, eu acho que o torcedor do Cruzeiro, né? Não sei, o torcedor do futebol brasileiro, né? Quando coloca a comparação de seleção com o time dele, acaba, né? Mas eu acho que isso durou até 2002, né? 2006 ali. Depois disso, eu acho que mudou a coisa do torcedor de perder essa paixão com a seleção, né? Porque a gente tinha um pouquinho igual o argentino tem com a própria seleção, onde a gente acabou se perdendo. Né? Olha só, outra coisa que eu recomendo também é ver, como eu vi com o Rafa outro dia, a grandes jogos da Copa. E a gente viu o jogo de 82, cara. Brasil e Itália, que o Paulo Rossi destruiu com tudo. A tragédia de Sarriá, né? Eu lembro da tristeza de hoje. Eu lembro da tristeza hoje, essa tristeza de 82. O luto, né? Eu lembro que minha mãe fez uma bandeira pra mim, lembro onde a gente estava, na casa de quem, como eu vi o jogo, e também isso repetiu em 86, com uma seleção um pouco inferior, mas com muita esperança também. Pronto, pra mim acabou. Aí teve 94, foi claro, uma glória, mas em 2002 já era um repórter esportivo, eu já estava trabalhando no Rio de Janeiro, eu já era cruzeirense mais que tudo, mas até 82, 86 para ser mais exato, a seleção era equiparada, assim, a gente pensava meio igual, acho que agora não. Bom, então vamos lá, finalizando mais 2 rapidinho aqui, esse aqui é bacana também, ó. Você prefere o gol do Joãozinho em 76, clássico, dá arrepia todo dia de ver, ou o gol do Elivelto em 97 também, que Deus nos acuda e eu dei um respiro pra torcida naquele jogo contra o Sport. Qual que é melhor? Eu vou ficar com a coragem do Joãozinho de peitar o Nelinho, né, cara? É sensacional. Eu tô terminando um roteiro, até um projeto meu no canal, quero narrar as histórias dos campeonatos, as conquistas do Cruzeiro, e um dos vídeos que eu vou fazer é narrar a história de 76, né? E tô estudando muito, como não nasci na época, então a gente tem que estudar. E eu gosto muito de estudar a história do Cruzeiro e aquela época com o Roberto Batata, tudo que significou aquele jogo ali também, comprou o time do Peru lá, né, o Allianz... O Allianz foi? Aliança Lima? Aliança Lima, isso. Aquele jogo venceu lá, né, 4-0 lá, volta, e a tristeza, né, que foi para muitos torcedores do Cruzeiro naquele dia, do Roberto Batata chegar, o carro dele já tá no aeroporto da Pampulha, ele pegar o carro, viajar lá para Três Corações para visitar a família e ter aquele acidente, né. Então, assim, marca muito o torcedor do Cruzeiro, aquela conquista foi muito importante, chegando ao ponto do próprio jogo depois, onde o time ganhou, acho que foi de 7-1, né, não teve um jogo desse também, que eles queriam fazer o Nelinho, não sei se foi o Nelinho, não, o Joãozinho comentou isso, que eles conversaram, não, na verdade foi o Piazza, entrevistei o Piazza. Fazer 7. O Piazza falou assim, não, tá 4-0, vamos fazer 7 em homenagem ao Batata. Eu falei, caralho, que história.
que é essa Libertadores. E esse gol, porque todo mundo sabe, você pegar o melhor batedor de falta da história do Cruzeiro, você coloca Nelinho. Tem o Alex também, mas o Nelinho não batia falta como ninguém. E o cara tá lá pra fazer o gol. Apesar que com o empate o Cruzeiro seria campeão também, né? Mas o jogo tava já uma pressão danada. E, cara, aquela ousadia do Joãozinho, né? Que maravilhoso. Imagina aquilo no Mineirão você fazer aquilo ali. Engraçado que o treinador... Quem que era o treinador? E o Strick? Não. Zezé Moreira? O treinador do... Isso, Zé Moreira, esse já é clássico pela sua, né? Ele é muito, a postura bem rígida e tal, sempre foi assim. E ele xingou muito o Joãozinho naquele que saiu, todo mundo comemorando e ele xingando o pessoal na vestiária. Porque ele não deveria ter feito aquilo. Né? Imagina se não entra, ele tá pior ainda. Né? É muita história, cara. Mas a consequência depois, né? Depois do título, né? Jogar contra o Bahia, né? 2 jogos, né? Meu pai conta desse jogo aqui no Mineirão, né? Aí no Mineirão. Um jogo épico, né? O 0-0 contra o Bayern, né? Cruzeiro e Bayern no Mineirão, depois perdeu. Era a seleção da Alemanha, né? O Bayern era a seleção da Alemanha. Jogando na neve, perdeu jogando na neve. Assim, os jogadores, imagina como é que. Se hoje é difícil, imagina naquela época jogar na neve. É a primeira vez, né? Muitos saíram pela primeira vez fora do Brasil para viajar tudo aquilo ali daquela forma. Deve ter sido complicado. Cara. Fora do Brasil, não, fora do continente aqui, para ter que ir para um lugar que nunca nem teriam visto, né? Deve ter sido uma situação bem difícil, porque hoje ainda já é complicado para um time que às vezes não tá tanta coisa assim. Imagina. Claro que claro, lógico. Exatamente. É verdade. Isso aí, agora vamos lá pra gente estar quase chegando no final, que é 7h52 e ainda dá tempo. Vamos lá, agora, vocês estão assistindo Big Brother Brasil? Sim. Tá polêmico, não tá? Assiste, ô Fernando? Eu tô assistindo com o Rafa. Eu tô sendo aplicado em BH. Tá me aplicando no BBB, o Rafa. Eu acho que o último BBB que eu vi tinha sido alemão, daquele pessoal lá. Bambam, né? Esse ano. Eu também, exatamente. Bambam. Só que nesse ano, cara, não tem como você não ver. Porque a gente tá dentro de casa, não tem o que fazer. O único entretenimento que sobrou pro brasileiro, que já que não tem futebol, é assistir o Big Brother. E a gente tá assistindo muito lá. Aí eu falei, se vou fazer, inventei aqui agora. Falando meia hora de pensar no negócio, tava fazendo esse quadro. Vamos lá então aqui, rapidinho, o quadro do Big Brother Brasil aqui no canal Cruzeiro. Vamos lá, Thiago Neves, Riascos, Rafael e Arrascaeta foram indicados para o paredão do Big Brother. Quem que você eliminaria desses 4 no paredão aí? Vai ter que continuar com os outros 3 na casa depois, hein? Vai ter que aguentar. Quem que você elimina? Olha, eu acho assim, o Rafa foi no Riascos, eu pensei exatamente, porque o Riascos é um cara traiçoeiro além do que ele já faz no campo, né? Porque o cara foi para lá, se sente orgulhoso de ser nome de uma música que é chacota, enfim. A gente não pode esperar nada do cara assim, né? Desrespeita a instituição. Desrespeita a instituição. Os outros dá pra gente conversar, são pessoas maleáveis, têm identificação, tem história. Só foi um mau momento, os outros, principalmente o Rafael. A história vai pelo alto. Eu acho que vai. Mas agora a gente fala, tem um lado negativo deles, mas se a gente quiser jogar no Google, a gente acha uma imagem deles levantando troféu. Então a gente dá uma segurada também, né? Agora do Riacho não tem. Então, por isso que o Riacho não tem. Vamos lá. Exatamente. Disputa entre o Fábio, Alex, Dirceu e Sorin. Quem venceria a prova do líder? Fábio, que repete. Fábio, Alex, Dirceu e Sorin. Desses quadros aí, quem que venceria a prova do líder? Eu acho que o Sorin é carisma demais. Líder, né? Sorin é líder. Mas o Fábio também, né? O Fábio o Fábio ia ser mais ali, mais nos bastidores, mas Sorin é um cara mais articulado, assim, para liderança ali. Né? Líder, boa, tá lá, o líder da semana, então tá aí, galera. Já eliminamos aqui o Riascos, o líder da semana é o Sorin. E agora chega, então hoje é terça-feira, né? Hoje que dia? Quinta-feira, tô doida. A gente tá esquecendo os dias da semana, depois da quarentena. Já tá nessa dia domingo. Vamos lá, o David e o Alano foram os monstros da semana. Jesus. Que fantasia que eles merecem. Talvez uma coisa com mira, né? Alguma coisa assim, que eles não eram bons. Vou colocar um alvo, né? Um alvo, né? Um é a flecha, outro é o alvo, vamos acertar pra ver se aprende, né? Ô, gente, que história, que pelo amor, tem um jogador que passou essa história, né? Outro dia eu tava achando um vídeo do Fábio Lopes, não sei se vocês vão lembrar desse, que foi um jogador que o Cruzeiro trouxe, falou que era o novo Ronaldinho Gaúcho no Japão. Ele tinha uma aparência do Ronaldinho Gaúcho e tal. Aí eu falei, cara, cada jogador que já passou. E é legal que alguns, por exemplo, na história do 6x1, né? A gente teve alguns jogadores, tipo o Ortigosa,
O próprio, como é que chama aquele cabelinho liso lá, que veio de Portugal? O Ernesto Farias. Pô, olha o jogador que passou aqui, né? Mas olha, nos anos 80, no final dos anos 70, no início dos anos 80, foi um perrengue grande também, viu? Bembelac, Júnior Brasília. Cara, era difícil, viu? Os anos foi triste ali daquele ano. Era difícil. Vamos lá, agora... Nossa, o era bom. Mas o Bembelac, meu amigo... Para finalizar, para chegar ao final aqui, vocês dois juntos aí, vamos ter que montar, porque depois eu vou fazer uma escalação para colocar o time, o melhor time de vocês que vocês viram jogar. Vou até anotando aqui, ó. Goleiro, vamos. Fábio no gol. Lateral direito, Maurinho. E os dois zagueiros. Quem você coloca? Bom, Geraldão. Geraldão com aquele chute dele, povo sem asa. Já viu a narração daquele narrador? Quem que foi aquele narrador? Não lembra. Já vai Geraldão. Aí vai chutar o Geraldão. Chutou o Geraldão. Engraçado demais. Quem nunca viu o jogo? O cara tá dizendo, eu falei que ele chutava bem. O cara tava todo descrente. Depois ele já tava todo crente querendo fazer o gol. Né? Eu só quis provocar. Com todo respeito ao Geraldão, outro dia conheci o sobrinho dele. Assim, falando, eu comentei, falei, você é cruzeirense, cara, vê esse gol do Geraldão que tá aí, tá no grupo de WhatsApp, meu time e tal, mas eu colocaria o Perfumo e Luizão. Pode ser Luizão. Boa. Dedé na reserva. Vamos lá, lateral esquerdo. Sorinho ou Nonato? Tem Pedro Paulo, temos Nonato, temos Sorinho. Nonato, homenagem. Vamos dar uma homenagem ao nosso capitão Nonato aí. Nonato, beleza. Vamos jogar com um ou dois volantes? Um volante ofensivo. Um volante só? Então agora aí fica mais difícil. Eu escolher um no Cruzeiro. Eu escolhi, Rafa. Vamos. Zé Carlos, Piazza, vamos lá, quem? Zé Carlos, e eu fico com o Zé Carlos. Zé Carlos, né? Isso, grande Zé Carlos, né? Nos deixou pouco tempo agora. E aí, Cruzeiro então ali, ó, meio de campo agora. Aí que é difícil, né? Aí faltam o quê? 5, né? Tem que colocar Alex, Tostão, Dirceu Lopes. Tostão, vamos lá, que é o Tostão e Dirceu. Beleza, agora tá no 4-1-3-2. Falta dois atacantes. Eu tô pensando nos indispensáveis aqui. O Joãozinho tem que ir pra frente aí. Pode ser o Joãozinho. Joãozinho no ataque, mais um. Quem pode colocar no meio o Alex e o... calma, deixa eu pensar. Alex e montar isso do Cruzeiro é rabo demais. Alex Tostão. Alex Tostão. Aí, ó, já tem 13, né? Primeiro volante, você tem o Zé Carlos, Tostão joga um pouquinho mais avançado ali. Aí depois você tem Alex e Dirceu no meio. Aí fica o Joãozinho na ponta, jogando como segundo atacante. Né? E aí quem que pode colocar um centroavante mesmo, raizão, o Joãozinho. Exatamente. Pode ser quem que de centroavante? Marcelo Ramos, Marcelo Moreno, Ronaldo Fenômeno. Pô, aí, caramba, que time. Esse time, depois eu vou colocar lá, vou fazer uma montagem, postar nas redes sociais, pra ver o que a galera achou desse time montado de vocês aqui. Ô, gente, muito legal. E o técnico? É verdade, agora só o técnico. Boa. Quem que é o técnico, maior técnico da história do Cruzeiro? Olha, se a gente for falar de título, a gente não pode nunca esquecer o Mano Menezes, né? Embora ele nunca escalaria esse time, eu ficaria entre Mano Menezes e Enio Andrade. Enio Andrade. Outro injustiçado também, né? Outro que faltou título, né? Faltou um grande título, né? Mas é engraçado, né? A gente tem isso no futebol. Acontece muitas vezes, né? Alguns jogadores... Um jogador, por exemplo, que eu cito muitas vezes, o pessoal que eu gosto muito, foi o Montijo. E o Montijo, para mim, não ter jogado no Mineirão, não ter conquistado grandes títulos no Cruzeiro, para mim... Mas ele conquistou um bom título ali, que ajudou a gente naquele 6x1. Sem jogar, né? Sem jogar, né? Mas acabou ajudando muita gente naquela época ali. Ops, puxei aqui. Agora, pra gente chegar técnico, eu deixo o Enandade, você, Rafa. Pode ser. Professor Enio. Tá aqui montado, vou fazer a escalação, depois postar nas redes sociais pra galera aqui. Bom, a gente vai chegar aqui agora no finalzinho e eu vou fazer uma pergunta pra cada um e cada um coloca aí, pra resumir pra gente. Em poucas palavras, o que é ser Cruzeiro? Bom, ser Cruzeiro, para mim, é ser participante de uma alegria muito grande, com algumas tristezas aí intermeando esses dias, porque tudo na vida
é feito assim, né, de noites e dias, mas é ser representante de um grande time e sonhar junto com 9 milhões de pessoas e entender que o sonho que se sonha sozinho é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto, como canta Raul, é uma realidade. Eita, bonito demais. Coisa linda. Agora, em cima do seu livro, na medida do possível, ou quase, o que o Cruzeiro precisa fazer para voltar a ser Cruzeiro? Na medida do possível. Ou quase. Eu acho que tem que olhar para frente, tem que pensar numa união. A gente tem agora um processo de eleição bastante importante para a nossa história. A gente tem que olhar para trás também e entender que nosso time, quando se divide, enfraquece. A última eleição mostrou isso. A gente tem que caminhar para uma coesão, para um entendimento, porque quando se disputa uma eleição num país ou numa cidade, já existe um ponto de unidade, que é exatamente isso. Né? Somos todos do mesmo lugar, mas num time onde todo mundo congrega essas 5 estrelas, onde tem tanta gente de olho nas nossas conquistas, né? A gente tem que entender que a gente é um só. Então, não vejo uma eleição dividida, não vejo pensamentos divididos. Acho que a gente tem que caminhar para isso. O primeiro passo é essa união. Com divisão, a gente vai caminhar um para lá, outro para cá e não vamos chegar. Eu acho que tem que ser singular o nosso pensamento na medida do que todos nós queremos o bem para o Cruzeiro. Então, unificar as melhores partes de cada lado ou de cada ideia. Cada um tem um pensamento, Rafa tem um pensamento, você tem um pensamento, eu tenho, o torcedor tem. A unificar isso, porque esse pensamento unificado, a gente tem que encontrar essa pessoa que consiga fazer isso também, né? O próximo presidente do Cruzeiro que vem a ser também vai ter um desafio enorme nesse pouco tempo, mas vai ser um estopim ali para começar essa mudança dentro do Cruzeiro. Então a gente espera que quem venha, né, fazer essa mudança faça parte disso, e principalmente quem vai estar dentro de campo também, né? Os jogadores entendam que parte principal é deles. Dar essa entrega de resultado, essa competitividade, ter vontade de jogar no Cruzeiro e fazer que o Cruzeiro seja aquilo que eles mesmos sempre viram da história, e por isso hoje eles estão no Cruzeiro. Né? Então, uma honra aqui estar conversando disso com vocês. Então, chegando no finalzinho, capaz da live encerrar aqui do nada, então a gente já vai ter que ir agradecendo de coração. Muito obrigado mesmo, Fernando. Fica já o convite para uma próxima, que a gente tem muito papo a comentar. A gente pode comentar mais detalhes a respeito desse futuro do Cruzeiro depois de coronavírus. A gente não sabe como é que vai ser. Deus nos livre da Série B no centenário, Deus nos livre. Mas a gente não sabe como vai ser. E tá seu pai, né, se recuperando, postou um vídeo muito legal. Deus abençoe ele, que ele logo continue praticando tudo que ele vinha fazendo junto com o Cruzeiro. A sua vida normal é difícil, e a gente tem que entender que é necessário isso daí. E fica até essa palavra sua para avisar isso também. O Pedro também foi diagnosticado, né, positivo também, né? Sim. Então deve estar sendo muito difícil para a família de vocês estar lidando com isso. Esse distanciamento social de familiar é muito complicado. E essa preocupação para a gente sem saber o que pode acontecer realmente com isso, que cada pessoa é de um jeito. Então, assim, mas que Deus abençoe a família de vocês. Amém. Vocês são cruzeirenses, exemplos para todos nós. E que o melhor seja feito, e tamo junto, cara. Obrigado. Muito obrigado. Hoje, eu sempre falo pro pessoal, eu escrevo livros em vídeos. E hoje você fez parte de um capítulo aqui nessa história do canal. Você, Rafa, muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Tamo junto aí demais, viu? Muito obrigado, boa sorte pra gente. E boa sorte pra você aí na sua carreira também. Tem um futuro maravilhoso, céu azul de brigadeiro pra você, tá? Tudo de bom. Valeu, brigadão. Tamo junto, um abraço. Até a próxima. A gente conversa. Valeu, galera. Até mais. Valeu. É isso aí, galera. A gente vai finalizando então aqui esta live do canal Cruzeiro. Eu vou ter que encerrar rápido, porque daqui a pouco já tá acabando. Agora é 8h04. Eu acho que eu comecei a live, foi tipo 7h06 ou 7h07, então já tá acabando. Estou vindo aqui para agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Agradecer novamente aqui ao Fernando Rocha por ter aceitado participar aqui dessa live do canal Cruzeiro, esse bate-papo, essa resenha bacana demais aqui. Também seu filho, o Rafa Rocha, que também participou junto com a gente. E você, seguidor, peço desculpas por não ter deixado os comentários ativados, é porque depois eu tenho que salvar essa live pra gente postar no YouTube, e aí não pode ficar aparecendo nos comentários, que atrapalha na visualização da imagem. Mas foi importante todos vocês estarem acompanhando desde o início aqui, eu fico muito feliz por isso, e espero que vocês continuem acompanhando nosso trabalho aqui no Instagram, nas outras redes sociais também, e em breve eu posto em outros... vou fazer outras entrevistas com outros jogadores do Cruzeiro, com outras personas cruzeirenses, que leva também entretenimento pra gente que tá passando essa quarentena aí, que infelizmente temos que passar por isso, porque faz parte da vida. Demorou? Agradecer todo mundo que participou aqui, que Deus abençoe a todos, e tamo junto. Tá esquisito aqui agora essa tela grandona, antes estava só pequenininha aqui, né? Então ficou legal. Essa entrevista estará disponível depois agora no canal no YouTube. Eu vou
Nossa, botei, foi mal. Eu vou editar toda ela, vou postar no YouTube depois pra vocês assistirem e conferir também. Então deixa o like no vídeo, inscrever no canal depois lá no YouTube, @Cruzoeiro, só pesquisar. Valeu? Uma boa noite a todos e a gente volta em breve. Valeu, fui!